Oi pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje, o tema será as camadas da Terra. Então nós iremos estudar a Terra por dentro e numa próxima aula iremos estudar as camadas por fora da Terra, tá? Para podermos estudar aí a formação do solo e os tipos de rochas que nós encontramos na Terra. Então, quando eu falo em a Terra por dentro, eu não estou pensando nessa figura aqui. Essa figura aqui de cima está mostrando para mim a Terra por fora. Então, está mostrando os continentes e está mostrando os oceanos. Quando eu quiser estudar as camadas internas da Terra, eu teria que afundar no chão em direção ao centro da Terra. Para você chegar até o centro da Terra, você precisaria percorrer uma distância aproximada de 6.370 quilômetros, que é o que a gente chama de raio da Terra. Então, do centro da Terra até a superfície, nós temos o equivalente a 6.770 quilômetros. Hoje em dia, nós não temos nenhum tipo de instrumento que consegue penetrar até o centro da Terra. Na verdade, a gente ainda não conseguiu nem atravessar completamente a crosta terrestre, que é a primeira camada, pensando na parte de fora e indo em direção ao centro. Então, nós temos aqui algumas camadas nessa figura, mostrando o que a gente encontra quando a gente tenta chegar ao centro da Terra. Então, a Terra ela é dividida em 3 camadas principais. Então, a crosta terrestre, o manto, que é subdividido em 2, então tem o manto superior e o manto inferior. E mais para o centro da Terra nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Então agora a gente vai estudar cada uma dessas camadas aqui nos próximos slides. Então vamos começar aqui com a camada mais externa, tá? A gente vai começar da mais externa indo em direção ao centro da Terra. A camada mais externa é chamada de crosta terrestre, ela é a camada mais fina, é a camada superficial da Terra, é onde a gente está em cima, tá? As rochas que formam a crosta terrestre, elas encontram no estado sólido, porque esta camada aqui, comparada com as outras camadas, ela apresenta uma temperatura menor, então as rochas se encontram no estado sólido. Quanto mais você se direciona ao centro da Terra, a temperatura vai aumentando e a tendência dessas rochas é passarem do estado sólido para o estado líquido. A crosta terrestre, ela compreende desde o topo da montanha mais alta até o fundo do oceano mais profundo. Então, a crosta terrestre ela é uma camada totalmente irregular, porque ela varia lá do mais profundo até o topo de uma montanha. E ela é dividida em crosta oceânica e crosta continental. Então, a crosta oceânica é a camada relativa aos oceanos e ela varia em espessura de 5 a 10 quilômetros. E a crosta continental é a camada da crosta terrestre que fica no continente. Então, ela varia em espessura de 25 a 50 quilômetros. A crosta terrestre ela está apoiada em uma outra camada, que seria a camada do manto. Então, como o manto está abaixo, a temperatura dele é maior e as rochas apresentam um estado pastoso. Então, esta crosta terrestre ela está flutuando sobre a camada do manto, porque a rocha que está abaixo da crosta terrestre ela não encontra-se num estado sólido, ela encontra-se num estado pastoso. Então, saindo da crosta terrestre e indo em direção ao núcleo da Terra, a gente chega no manto. Então, a parte mais de fora era a crosta terrestre, a parte de baixo é o manto. E o manto ele é dividido em manto exterior e manto interior, ou manto superior e manto inferior, tá? As rochas que fazem parte do manto exterior ou manto superior, elas encontram-se num estado pastoso, e no manto interior ou inferior, encontra-se no estado líquido, porque a temperatura lá é maior, tá? Lembrando então, quanto mais eu me aproximo do centro da Terra, maior é a temperatura. O manto ele compreende a maior camada da Terra,
Então, engloba aí uma espessura de 2.900 quilômetros. E se eu juntar o manto superior com a crosta terrestre, eu tenho o que a gente chama de litosfera, tá? Então, litosfera seria a união do manto superior, também chamado de manto exterior, com a crosta terrestre. Pessoal, no manto, as rochas, elas são chamadas de magma, que são rochas derretidas. Então, o magma, ele encontra-se no manto e a crosta terrestre está flutuando sobre o magma, porque a rocha, ela está derretida, ela está num estado pastoso e num estado líquido. Quando o magma ele sai do manto em direção à crosta terrestre, quando acontece uma erupção vulcânica, o magma vai ser chamado de lava. Então, a lava nada mais é do que o magma, só que fora das camadas interiores. A lava é o magma acima da crosta terrestre. Agora, indo mais em direção aí ao centro da Terra, nós temos a região do núcleo, onde a temperatura ela é de aproximadamente 5.000 graus. Essa temperatura é a temperatura da camada externa do Sol, então é muito, muito quente, tá? Então, o centro da Terra apresenta uma temperatura aproximada da camada externa do Sol. O núcleo é dividido em duas partes, que é o núcleo externo e o núcleo interno, é como se fosse um miolinho, tá? O núcleo externo, ele é composto por níquel, por ferro e por silício, e esses três metais encontram-se no estado líquido. Agora, o núcleo interno, apesar de ser mais quente, o ferro e o níquel encontram-se no estado sólido, porque nessa região, esses elementos, esses metais, eles estão submetidos a uma alta pressão. Então, mesmo numa alta temperatura, por conta da alta pressão, esses compostos vão encontrar-se no estado sólido e não no estado líquido. Então, aqui nessa figura, eu estou mostrando todas as camadas da Terra, começando aqui pela crosta terrestre, indo em direção ao centro da Terra, chegando no núcleo. Então, nós temos a primeira camada, a camada superficial, que é a camada mais fina, que é a crosta terrestre. Então, a crosta terrestre, ela engloba a crosta continental e a crosta oceânica. Abaixo da crosta terrestre encontra-se o manto superior, abaixo do manto superior, o manto inferior. Então, se eu juntar os dois mantos, eu tenho a camada mais espessa. E abaixo do manto inferior eu tenho o núcleo externo e abaixo do núcleo externo eu tenho o núcleo interno. Pensando aí nas rochas, nós temos rochas no estado sólido na crosta terrestre, no estado pastoso no manto superior, que é aquela rocha que a gente chama de magma, e quando o magma ele é expelido por um vulcão, quando ele chega fora da crosta continental, da crosta terrestre, ele é chamado de lava. No manto inferior, as rochas estão no estado líquido, no núcleo externo também no estado líquido. E aqui no núcleo interno, as rochas, que são formadas por níquel e ferro, encontram-se num estado sólido, porque nessa região as condições de pressão são extremamente altas. Então, mantém-se os metais no estado sólido. Então, até agora, a gente falou da Terra por dentro, né? As camadas que formam a Terra por dentro. Agora, se eu for pensar na Terra por fora, se eu for pensar na litosfera, então a litosfera ela é a união da crosta terrestre com o manto superior. Se eu for pensar em litosfera, eu tenho que pensar na Terra por fora. Não dá para eu falar em litosfera sem falar em placas tectônicas. Então vamos lá, a litosfera, que é a crosta terrestre mais o manto superior, é formado por gigantescas placas tectônicas que estão flutuando sobre o manto. E lembrando que no manto as rochas estão num estado pastoso. Então, nós temos conhecidas 12 placas tectônicas, mostradas aqui nessa figura. Cada placa tem o seu nome. Então, tem a placa norte-americana, a placa sul-americana, a placa africana,
placa euroasiática, placa do Pacífico, são 12 placas tectônicas. Então, nós estamos aqui, tá? O Brasil está em cima da placa sul-americana. As placas tectônicas, elas apresentam um certo movimento porque elas estão em cima do magma, que tem uma consistência pastosa. Então, elas flutuam em cima do magma. Quando as placas flutuam, elas podem se chocar. E isso pode ter algumas consequências. Quando esses choques são choques muito fortes, muito bruscos, pode gerar terremotos. Aí varia as escalas dos terremotos, as intensidades dos terremotos, depende da intensidade do choque das placas tectônicas. Também pode acontecer quando as placas se chocam de formar cadeias de montanhas. Então elas podem se chocar e acabar subindo e formar cadeias de montanhas. Agora, quando os choques acontecem nas bordas de placas tectônicas ou em locais que a crosta é muito fina, pode acontecer a formação de vulcões. E um choque futuramente pode acontecer uma erupção vulcânica. No Brasil, nós não temos terremotos porque, olha a localização do Brasil. O Brasil encontra-se sobre a placa sul-americana, então nós estamos aqui. Para que a gente sinta o terremoto, a gente tem que estar próximo da beirada das placas tectônicas. Então, nós aqui não sentimos os terremotos que outras regiões elas sentem. Então, na América do Sul não tem terremoto? Até tem, mas quem é que vai sentir os terremotos? As regiões que estão próximas do encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, ou aqui com a placa de Cocos, ou com a placa das Caraíbas. Nós aqui não conseguimos sentir os choques das placas tectônicas com o efeito de terremoto. No máximo aqui no sul pode até sentir um leve tremor de terra, mas nada muito intenso como acontece em alguns outros países, que até chegam a despencar prédios, chega a acontecer vários desastres por conta desses terremotos. No Brasil nós não temos esse problema por conta de estarmos em cima de uma placa única.